Fala galera, tudo tranquilo? Olha só, a gente está de volta aqui para mais uma aulinha de termoquímica. Vamos continuar falando sobre termoquímica. Na primeira aula a gente entendeu como é que são os processos, vimos até uma forma de cálculo de entalpia a partir da chamada entalpia de formação das reações. Só que a gente tem mais outras duas maneiras de calcular a entalpia de uma reação química. São dois tipos de cálculos que a gente tem específicos. O primeiro que a gente vai falar é a entalpia de ligação. Cada ligação química, quando ela é formada ou rompida, ela tem uma quantidade de energia que pode ser liberada ou absorvida. Dentro da reação, você tem a quebra e a formação de novas ligações químicas. Como é que funciona o processo de uma reação química? Eu tenho reagente, substâncias ali já existentes. Eu tenho uma energia de ativação. Energia de ativação é essa que funciona de que forma? Ela agita as moléculas, ela movimenta as moléculas, proporcionando o choque. Quando eu tenho choque dessas moléculas, essas moléculas são rompidas e a partir do rompimento dessas moléculas, eu tenho a possibilidade da formação de novas moléculas, formando novas ligações químicas. Então, essa energia de ativação, ela favorece a reação química. Consequentemente, quando eu tenho a quebra ou a formação de uma ligação química, eu tenho absorção ou liberação de calor. A energia que eu tenho será sempre a mesma. Porém, quando eu tenho a quebra da ligação, essa energia é absorvida. Consequentemente, o valor do sinal de entalpia é positivo. Lembram disso? Endotérmico e exotérmico, isso vale para aqui também. Na quebra da ligação, eu tenho absorção de calor. Como eu tenho absorção de calor, o valor da entalpia tem que ser positivo. Na formação de uma ligação química, quando eu formo uma ligação química, eu tenho a liberação de calor. Como eu tenho a liberação de calor, esse valor será negativo. Tá legal? Então, pela quebra e pela formação, eu tenho valor. Cada energia é tabelada. Eu tenho esse valor tabelado a partir da ligação química. Esse valor é feito dentro do laboratório. E aí, no caso, eu tendo esses valores de energia para cada ligação, o que eu tenho que saber é o seguinte: quando ela está sendo absorvida e quando ela está sendo liberada. Quando eu tenho a quebra, ela é absorvida. Quando eu tenho a formação, ela é liberada. Tá legal? Então a ideia é o seguinte, pensem o seguinte, eu tenho uma ligação química. Para eu romper essa ligação, eu preciso de dar energia ali. Eu tenho que dar uma quantidade de energia. Como eu vou estar dando uma quantidade de energia, como o sistema vai estar liberando essa quantidade de energia, eu vou fazer o quê? A reação química, a ligação química vai se romper, absorvendo essa energia. Quando essas ligações são formadas, eu tenho a formação, existe a liberação de uma determinada quantidade de calor. Então eu tenho quebra, absorção, por isso positivo, formação, eu tenho a liberação de calor. Na hora de eu calcular a variação de uma reação, eu vou somar as rompidas e as formadas, com os sinais respectivos. Lembrando que quando está quebrando a ligação é positivo e quando você está formando a ligação ele é negativo. E aí você vai poder fazer o cálculo. Então, por exemplo, coloquei aqui um exemplo de entalpia aqui, por exemplo. Eu tenho H2 mais Cl2, reagente, produzindo HCl, que seria o meu produto aí. Então aqui eu vou ter a quebra das ligações. Por que eu vou ter as quebras de ligações? Essas substâncias vão estar ali na forma de reagente, vão sofrer um aumento de energia, chamada energia de ativação, uma agitação e essas ligações vão ser quebradas, vão ser rompidas. Por isso que aqui eu tenho uma parte endotérmica, os valores são positivos, mais 436, mais 242. Já do outro lado, quando a reação acontece, essas ligações são formadas. Como eu tenho a formação de ligação, eu tenho a liberação de energia. Quando eu tenho a liberação de energia, são, no caso, transformações exotérmicas, por isso negativo. Reparem o seguinte, o valor aqui, ó, menos 431, é o valor de uma ligação. Por isso que eu precisei multiplicar por 2. Eu não estou produzindo duas
moléculas de HCl, como são duas moléculas de HCl, são duas ligações formadas. Consequentemente, esse valor tem que ser multiplicado por 2, por isso que eu tenho menos 862 aqui. Na hora de eu calcular a entalpia de toda a reação, o que eu vou precisar fazer? Eu vou somar os dois valores. Somo absorvido, somo o liberado. Eu somo aquelas que foram quebradas com aquelas que foram produzidas. E aí eu tenho a entalpia da reação. Nesse caso, essa reação por inteiro, ela é considerada uma reação do tipo exotérmica. Tá legal? Então, dentro da energia de ligação, eu terei os valores de energia de cada uma delas. Esses valores você vai ter que saber se estão sendo absorvidos ou liberados, e aí vai depender da quebra ou da formação. Quebra endotérmico, formação exotérmico, e aí você faz todo o cálculo em cima desse raciocínio e vai chegar ao valor total daquela reação química, a variação da entalpia daquela reação química, certo? Então, continuando, a gente tem uma outra forma de se calcular a entalpia de uma reação química. A gente faz pela chamada lei de Hess. A lei de Hess diz o seguinte: a variação de entalpia da reação depende apenas dos seus estados inicial e final. Essa é a lei de Hess. Ela facilita na hora de você fazer o cálculo de algumas entalpias de reações complexas que não são calculadas dentro do chamado calolímetro. Isso quer dizer, experimentalmente falando, a gente não consegue fazer esse cálculo dessa reação no laboratório. O que a gente faz? A gente pega reações intermediárias, então tem lá uma reação química complexa. A partir de reações que produzem ou então utilizam substâncias presentes naquela reação química, eu tenho o valor da entalpia delas. E aí o que eu faço? Eu faço um somatório de todas as variações daquelas substâncias presentes dentro daquela reação química. Tomando alguns cuidados. Eu tenho que, por exemplo, somar todas as equações intermediárias, porém, quando, por exemplo, eu inverto uma equação química, porque quando ela está no produto, eu tenho que ter todas as substâncias no produto, e quando ela estiver no reagente, tem que estar no reagente, eu preciso inverter também o valor do ΔH. Se eu multiplico ou divido a quantidade de mols, quer dizer, a equação de uma forma, eu tenho que fazer a mesma coisa com ΔH. Vamos entender a partir de um exemplo. Fica mais fácil para a gente entender isso daqui. Reparem o seguinte, eu tenho aqui essa reação química. Não é uma reação muito complexa, mas só para a gente entender como funciona esse raciocínio. Eu tenho carbono, gás hidrogênio e metano sendo produzido. E eu tenho aqui reações que a gente pode chamar de semi-reações ou equações intermediárias, que tem dentro da sua estrutura as substâncias que eu estou utilizando. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essas semi-reações, para essas equações intermediárias, e eu vou olhar para a reação principal. Porque o que eu vou ter que observar? Cada reação intermediária tem um valor de entalpia. Entalpia 1, entalpia 2, entalpia 3, seriam os valores de cada uma delas. Esses valores estão relacionados a essas substâncias. Então, por exemplo, quando eu falo do carbono, o carbono se encontra nessa reação intermediária no produto e eu tenho 1 mol dele. Quando eu venho para essa reação, eu observo que o carbono está aqui no reagente, né? Está no reagente antes da reação acontecer, e também eu tenho 1 mol dessa substância. Beleza, então estão os dois no reagente, os dois com 1 mol. Esse ΔH1, eu não preciso fazer nenhuma alteração nele, já que eu não necessito alterar a estrutura dessa reação química. Agora, por exemplo, quando eu olho para o H2, o H2 aqui se encontra no reagente, ótimo. O H2 aqui se encontra no reagente, ótimo. Então não tenho nenhuma alteração com relação ao reagente e produto. Porém, quantos mols de H2 eu tenho nessa reação? 1. Quantos mols de H2 eu tenho na reação principal? 2. E aí eu tenho um detalhe. Esse cálculo é feito para 1 mol de H2. O que eu preciso fazer com toda essa reação? Multiplicá-la por 2. Quando eu multiplico toda ela por 2, o que vai acontecer com ΔH2?
eu tenho que multiplicar ele por 2. Eu não posso, de maneira alguma, deixar esse valor dessa forma, já que ele está relacionado a 1 mol de H2, são proporcionais. É 1 mol de H2 para menos 68 quilocalorias. Então aqui eu vou precisar multiplicar. Eu estou aqui com a minha colinha, vai dar menos 136 quilocalorias. Então, o ΔH2 que eu vou utilizar será esse valor aqui de menos 136. Beleza. Reparem no CH4, no metano. Ele aqui se encontra no reagente, enquanto aqui ele se encontra no produto. Como eu estou utilizando essas reações, o que eu vou precisar fazer? Eu tenho que inverter essa reação. O que está no produto vai para o reagente, o que está no reagente vai para o produto. Só que se essa reação, nesse sentido, é uma reação exotérmica, tem um sinal negativo, quando eu inverto ela, ela passa a ser uma reação endotérmica. É o contrário. Consequentemente, o ΔH3, na verdade, não será de menos 213 quilocalorias, e sim será mais 213. O valor que eu vou utilizar para o cálculo será positivo e não mais negativo. A partir dessas alterações, quando necessárias, para chegar ao ΔH dessa reação, eu vou somar o ΔH1, ΔH2 e o ΔH3. Vou fazer o somatório a partir das alterações. Por isso que eu vou ter, na hora do cálculo do ΔH, menos 94, menos 136 e mais 213. Esses são os valores que eu vou utilizar. Eu primeiro tenho que fazer as alterações necessárias. Se necessário, inverter. Se necessário, multiplicar ou até mesmo dividir. Pode ser por 2, por 3. E aí eu vou ter que analisar comparando as reações intermediárias com a reação principal, que é o que me interessa na hora do cálculo da entalpia. Então, para esse resultado aqui, no caso eu tenho aqui o valor, o ΔH aqui, a partir desse somatório, vai dar um valor de menos 17 quilocalorias. Menos 17 quilocalorias. Quer dizer, uma reação do tipo exotérmica. Então eu tenho o somatório de todas as entalpias aqui presentes. Então é dessa forma que a gente faz o cálculo de uma reação a partir da lei de Hess. Eu vou analisar a reação principal, analiso a reação principal, pego as reações intermediárias e faço as comparações. Se houver necessidade, eu faço a possibilidade de inverter uma reação, eu vejo se eu tenho que multiplicar ou dividir a quantidade, já que tem que ter uma quantidade igual pela proporção. Se eu tenho 2 mols aqui, eu tenho que ter 2 mols dentro da quantidade de calorias. Então eu preciso multiplicar ela nesse caso. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui, a gente tem exercícios para a gente entender as duas formas de cálculo que a gente tem aqui, tanto pela energia de ligação quanto pela lei de Hess. Aqui a primeira, eu vou utilizar a energia de ligação. Reparem o seguinte, tem uma reação química, certo? A reação da acetona se transformando no isopropanol, né? Onde eu tenho uma reação com gás hidrogênio. A reação, ela está toda na forma estrutural, as substâncias, facilita um pouco para a gente enxergar as ligações que serão rompidas e as reações que serão produzidas, né, formadas. E eu tenho aqui as ligações e a quantidade de energia naquela ligação. Reparem no seguinte, não há sinal. Por que não há sinal aqui? Não há sinal porque quem vai definir o sinal positivo ou negativo é a reação química. Como que a reação química vai definir isso? Quando eu tenho a quebra, e eu vou deixar isso aqui uma colinha para a gente não errar. A quebra da ligação, esse sinal tem que ser um sinal positivo. E quando eu tenho a formação da ligação, o sinal deve ser negativo. Então eu vou deixar aqui para a gente lembrar disso na hora de fazer a nossa conta. Reparem o seguinte, agora eu vou analisar a reação química. Eu tenho a acetona reagindo com H2, produzindo o isopropanol. E aí eu tenho que fazer a comparação dos dois lados, para saber o que foi quebrado e o que foi rompido. Eu não preciso, por exemplo, só para vocês entenderem, CH3. O CH3, eu tenho carbono ligado a 3 hidrogênios. Reparem que ele aparece tanto aqui quanto aqui.
Essas ligações foram rompidas e foram formadas. Então, os valores irão se anular. Eu não preciso incluir essas ligações dentro do meu cálculo. Para que eu vou colocar aqui a ligação do CH3 e do CH3 se ela aqui, por exemplo, aparece e aqui ela aparece também? Se eu tenho desse lado e desse lado, eu não vou fazer isso. Então, só me interessa as ligações que foram rompidas e as ligações que foram formadas ao outro lado. Então, vamos ver. Por exemplo, aqui eu tenho a quebra da ligação do carbono com o oxigênio. E aí eu tenho um detalhe. Quanto que vale? Carbono com oxigênio, 745. Como ela foi quebrada, mais 745. Outra ligação rompida, outra ligação que foi quebrada, é entre hidrogênio. Como eu tenho essa quebra de ligação, ela vai ser mais 436. Beleza? Agora eu vou para o outro lado. Quais ligações foram formadas? Eu tenho a ligação entre carbono e hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, aí no caso será negativo. Entre carbono e oxigênio, que também foram formadas, também será negativo. E entre hidrogênio e oxigênio, que também será negativo. Então, reparem no seguinte. O que eu fiz? Eu analisei, dentro da reação química, quais ligações foram rompidas, quebradas, adquirindo, assim, o sinal positivo, já que a quebra indica sinal positivo. Peguei do outro lado, e aí já do lado do produto, que está sendo formado, produzido, e vi quais ligações foram formadas dentro dessa ligação. Quando eu vejo quais ligações foram formadas, eu coloco para elas o sinal negativo. E agora, como que eu faço para chegar ao resultado? Eu somo ligações que foram rompidas com ligações que foram formadas. E aí, no caso, eu tenho aqui, para facilitar para a gente já a continha. Nesse caso aqui, vai dar mais 1,181. É o valor que eu tenho para essas ligações aqui. E desse lado, eu tenho menos, no caso, todas negativas, 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer o somatório final. Somo esses dois valores e vou encontrar aqui menos 53, e aqui, ó, quilojoule, menos 53 quilojoule. Então, por exemplo, essa reação é uma reação do tipo exotérmica. Ela teve liberação de calor durante o processo. Tá legal? Então, reparem o seguinte, a grande jogada, o jump the cat, o pulo do gato aqui, gente, tá no seguinte, tá aqui, ó. Eu tenho que entender quais ligações rompidas e quais ligações formadas. Porque a partir do valor que eu tenho condições de colocar os sinais e chegar ao resultado final dessa reação química. É isso que vai interessar para a gente. A gente tem que entender o processo da reação, a gente chama de mecanismo de reação. É onde você tem a quebra e é onde você tem a formação. A partir desse mecanismo, entendendo o que foi quebrado e o que foi formado, você, com os valores de energia de ligação de cada uma delas, você tem condições de chegar ao resultado da reação por inteiro e finalizar a variação de entalpia e saber se ela é uma reação exotérmica, endotérmica, libera ou absorve calor, especificamente falando. Tá bom? Continuando aqui, a gente tem uma segunda questão, e agora uma questão que é do tipo lei de Hess. A gente utiliza a lei de Hess. Então aqui, ó, são dadas as equações termoquímicas no estado padrão, que é fundamental para a gente. E a gente tem aqui o seguinte: aplicando a lei de Hess, ele quer que eu determine o ΔH dessa reação aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou observar essas substâncias presentes dentro das equações intermediárias que eu tenho ali. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu vou analisar o seguinte: C2H2. C2H2 aparece aqui, ó, dentro da primeira reação. O que eu vou fazer? Qual é a quantidade de mols que eu tenho dessa substância aqui? 1. E quantos eu tenho aqui? 2. Como aqui eu tenho apenas 1 mol e aqui eu tenho 2, o que eu preciso fazer com essa entalpia? Eu preciso pegar essa entalpia e dividir pela metade. Então aqui, ó, eu vou dividir por 2. Tem que fazer essa divisão. Beleza? Já que eu estou calculando a entalpia dessa reação. Beleza.
Deixa ali, depois a gente vai fazer as contas separadamente. Então, primeiro detalhe, no ΔH1, elas duas se encontram no reagente, e como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu necessito dividir essa quantidade por 2. Depois a gente vai mexer nos valores. Vamos primeiro para a parte química. Segunda reação, eu tenho C2H6, ó. C2H6, C2H6. Reparem no seguinte, o C2H6 aqui está no reagente e aqui ele está no produto. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, ao invés de menos, tem que ser mais. Por que eu vou fazer isso? Eu vou inverter a reação. Quando eu inverto a reação, se ela nesse sentido é exotérmica, nesse sentido ela será endotérmica. Então eu já sei que o sinal é positivo. Só que eu tenho mais um detalhe. Eu tenho aqui, ó, 1 mol de C2H6, enquanto aqui eu tenho 2 mols. O que eu preciso fazer com essa reação também? Dividir por 2. Então eu já sei que eu tenho que inverter o sinal e dividir por 2 esse valor. Deixa quieto aí. Vou agora para o H2. Reparem no seguinte, o H2 aqui, ó, ele se encontra no reagente. No reagente. Só que aqui eu tenho quantos mols dele? 2. Olha quantos mols eu tenho aqui. Somente 1. Como aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu preciso pegar toda essa reação e multiplicar ela por 2. Então aqui eu tenho que multiplicar esse valor por 2 para chegar no valor da entalpia. Ao final dessas contas, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o ΔH e vou somar. ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Então vamos fazer a conta só um minuto. Então olha só, agora a gente vai fazer as contas aí, os cálculos, para a gente poder chegar ao resultado que a gente quer. Primeiro eu vou dividir esse valor por 2. Dividindo esse valor por 2, eu tenho ali na minha colinha, vai dar menos 1,301 kJ. Depois, essa daqui eu tenho que inverter, por isso mais, e além de inverter, eu tenho que dividir por 2. Dividindo essa daqui por 2, fica mais, né, no caso, 1,561,5 kJ. E essa daqui eu tenho simplesmente que multiplicar por 2. Vai ficar menos, né, já que eu não vou inverter o sinal, 572. E aí, como é que eu faço para chegar ao resultado? Vou somar os valores. Vou somar ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Isso quer dizer, eu vou somar menos 1.311 mais 1.561,5 menos 572. Ao final dessa conta, eu vou encontrar menos 311,5 kJ. Então, o ΔH dessa reação é de menos 311,5 kJ. É o valor que eu tenho para essa reação química. Então, quando necessário, eu vou inverter. E aí eu mudo o sinal, vou dividir por 2, vou multiplicar por 2, e aí vai depender de cada reação química que eu tiver, e dependendo da reação global, da ideia que eu tenho, cada uma dessas reações. Tá beleza? Tranquilo? Gente, com isso a gente fecha essa parte aqui de termoquímica, entendendo um pouco os processos e vendo mais especificamente como são alguns tipos de cálculos, tanto a energia de ligação quanto a lei de Hess. Cálculos mais específicos, onde você tem alguns detalhes que ajudam na hora de você fazer a matemática e ajudam você a entender o processo que você tem ali. Tranquilo? Então, até a próxima aula, um grande abraço, valeu!